Fala pessoal, uma boa tarde a todos. Meu nome é Felipe Pereira, eu sou analista aqui da Carteira do Investidor. Sejam bem-vindos a mais uma vez uma recapitulação de mercado, falar o que a gente fez durante a sessão de hoje. Hoje, sexta-feira, dia 13, sexta 13 de dezembro de 2019. A gente já começa a sessão com, lógico, boas expectativas, visto que a guerra comercial parece, de fato, ter encaminhado, ter tomado bons rumos com o acordo entre China e Estados Unidos sendo traçado, sendo feito. Desde a sessão de ontem a gente tem motivações positivas para acreditar que vai de fato sair dessa vez e tal e tudo mais. E com tudo isso, os Estados Unidos vai deixar de tarifar alguns produtos chineses que já estão sendo tarifados. Além disso, as tarifas que estavam projetadas para domingo, esse dia 15, não vão acontecer. Enquanto isso, em contraparte, a China garante que vai comprar mais produtos agrícolas dos Estados Unidos para ajudar a equilibrar a balança comercial dos americanos. Então, no geral, a gente tem um bom acordo traçado, segundo o Trump, nas palavras dele, o maior acordo da história do mundo já visto, mas a gente sabe que ele exagera um pouco. Eu acredito que é sim algo que seja bem relevante para não só o nosso mercado, mas para todos os mercados como um todo. E a gente vai acabar embarcando nessa alta, nesse otimismo, principalmente se continuar havendo esse otimismo de fato. No nosso mercado a gente não tem mais drivers nessa sessão, né, principalmente no cenário político, a gente deixa de ter grandes drivers faz um tempo já, a maior parte era ainda concentrada na agenda reformista e desde mais ou menos a segunda semana de novembro a gente viu que a agenda reformista acabou ficando mais para o ano que vem. Então, esse ano, a gente vai ainda acompanhando alguns destaques, algumas pequenas movimentações no Congresso, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, mas sem grandes expectativas com isso. E, por fim, mas não menos importante, o Brexit parece que dessa vez vai ser aprovado de fato, visto que o Boris Johnson foi eleito, né, o partido Boris Johnson foi eleito de fato lá no parlamento britânico, e isso confirma ou cria mais expectativas para que um acordo e o Brexit aconteça de fato dentro do prazo. A gente já viu na última vez que foi prorrogado o acordo, foi prorrogada a saída, na verdade, o próprio Boris Johnson estava falando, vamos sair no no deal mesmo, a gente tem um planejamento de leve aqui, não foi, a União Europeia não quer isso, o partido da oposição também não quer de forma alguma sair com um no deal, então acabou segurando, mas a gente viu de fato agora uma luz no fim do túnel, uma possível expectativa de que seja de fato consolidada a saída do Reino Unido da União Europeia antes do prazo estabelecido, que é no final de janeiro do ano de 2020. Beleza? Dá uma passadinha no gráfico para falar um pouquinho da sessão de hoje. No início da sessão de hoje, no índice, a gente já começou a acompanhar a sessão com a estratégia do gap, que nos deu aí um bom avanço na sessão de hoje. Depois disso, a gente acabou pegando carona nessa puxada, apesar de não estar esperando uma movimentação dessa, teve cara até inclusive de notícia, não foi a nossa intenção e acabou nos beneficiando, no geral, uma bela puxada, a gente conseguiu duas boas operações no índice hoje, e no dólar a gente fez apenas uma operaçãozinha na sessão de hoje, foi uma venda aqui nessas máximas, acabou pegando a nossa saída antes de pegar a nossa parcial e agora começa a retomar a movimentação nos 5 minutos no dólar, mas é isso, né? Volume fraco, movimentação sem indicadores. No final da sessão de ontem, a gente posicionou alguns gatilhos interessantes que hoje, inclusive, já bateram a nossa parcial. Tá? O gatilho foi colocado no final da sessão de ontem, abriu no final da sessão de ontem e hoje já bateu a parcial. E um deles, inclusive, é de venda. Se você está curioso para saber qual é o gatilho de venda que uma sessão para outra já deu a parcial e é polêmico, eu recomendo que você dê uma passada lá na carteira do investidor para conferir, sem contar que hoje, sexta-feira, final, o último dia de negociação da semana, a gente também tem a nossa carteira semanal divulgada lá na carteira do investidor, então vem dar uma conferida e vejo vocês na próxima atualização. Um grande abraço e até segunda-feira.